Um milionário paga a uma mulher sem teto para ter um bebê, mas quando a criança nasceu, ele ficou chocado com o que viu. Antes de começarmos a história, comenta abaixo de qual cidade você está assistindo. Aproveitem a história, pessoal. Henry Lewis era um homem de 42 anos que tinha tudo: dinheiro, poder e status. Mas naquela noite, ele percebeu que, apesar de todo o luxo ao seu redor, havia uma coisa que seu dinheiro não havia comprado: um herdeiro. Ele precisava de um filho, mas Henry não queria uma família no sentido tradicional. Ele havia tentado 2 vezes, e ambos os casamentos terminaram em fracasso e decepção. Ele achava que o amor era uma ilusão, algo que só trazia problemas, mas uma criança era diferente. Era um investimento, uma continuação de tudo o que ele havia construído. E agora ele estava determinado a não buscar um relacionamento para isso. Precisava de um acordo claro, sem envolvimentos emocionais, apenas um contrato. Sabia que, com seus recursos, poderia encontrar alguém disposto a levar a gravidez adiante sem perguntas ou laços emocionais. Para Henry, isso era uma transação. E como todas as suas transações, ele teria controle total. Agora só precisava encontrar alguém que aceitasse o acordo. Na manhã seguinte, Henry Lewis dirigia seu carro esportivo pelas ruas da cidade. Sua mente, no entanto, estava focada em encontrar alguém que aceitasse o contrato. E enquanto estava parado em um semáforo perto do centro, algo chamou sua atenção. Na esquina da calçada, uma jovem estava sentada no chão, desenhando em um pedaço de papel sujo. Tinha cabelos castanhos bagunçados caindo sobre o rosto, e seus olhos azuis brilhavam, apesar da aparência cansada. Ela parecia invisível para os outros, mas algo nela prendeu o olhar de Henry. Ele tentou ignorá-la, mas quando o sinal ficou verde, olhou novamente e pensou: quem desenha na calçada como se nada mais existisse? Irritado consigo mesmo, ele acelerou, deixando-a para trás. Mas algumas quadras adiante, algo o incomodou. Parou em um estacionamento e ficou ali, encarando o volante, quando uma ideia lhe ocorreu. Isso é ridículo, disse para si mesmo, mas seu instinto o impeliu a voltar. Relutantemente, ele manobrou o carro e retornou ao local onde a vira. Lá estava ela, do mesmo jeito, agora encostando o papel na parede. Ele parou junto ao meio-fio e baixou o vidro, seu tom direto e frio. Ei, você, venha aqui. A jovem olhou para ele com desconfiança, os olhos semicerrados, avaliando o homem bem vestido no carro esportivo. Ela hesitou. Não estou pedindo. Vamos, não tenho o dia todo, ele insistiu, sem mudar o tom. Lenta e relutantemente, ela se aproximou. Quando finalmente parou ao lado do carro, sua magreza e o desgaste de sua aparência eram ainda mais evidentes. Apesar disso, havia algo em sua postura, na maneira como ela o olhava. O que você quer? Ela perguntou, a voz baixa, mas firme. Henry a estudou por um momento antes de responder. Entre. Vou-te levar a um lugar onde possamos conversar. Ela riu secamente. Não sou dessas, se é isso que está pensando. Ele franziu a testa, claramente irritado com a suposição. Não seja absurda. Não tenho tempo para isso. Só quero conversar. Agora entre no carro, ou pode continuar vivendo nessa calçada. A hesitação ainda estava lá, mas algo em seu tom autoritário não lhe deixou espaço para argumentar. Finalmente, ela abriu a porta e entrou. O silêncio entre eles no carro era pesado, mas Henry não parecia se importar. Ele dirigiu até um café tranquilo, longe do barulho da cidade, e estacionou. Qual é o seu nome? Ele perguntou enquanto se sentavam a uma mesa no canto. Leila Parker, mas por que isso importa? Ela retrucou, mantendo um olhar desconfiado. Porque preciso saber com quem estou lidando. Diga-me, Leila, porque você fica sentada na calçada, desenhando como se nada mais importasse. Ela deu de ombros, evitando o olhar dele. O que mais há para fazer? Não tenho para onde ir, perdi tudo. Mas isso não é da sua conta. Ele se inclinou para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Certo. Vou direto ao ponto. Quero lhe fazer uma oferta, algo que pode mudar sua vida. Os olhos dela se estreitaram. E o que seria? Quero que você tenha um filho para mim. Leila piscou, como se não tivesse ouvido corretamente. Você está brincando, certo? Não, é uma oferta séria. Cobrirei todas as suas despesas, darei todo o suporte durante a gravidez e, no final, você receberá uma quantia que garantirá que nunca mais precise se preocupar com dinheiro. Ela soltou uma risada nervosa, cruzando os braços. Isso é uma piada, certo? Que tipo de homem faz uma oferta dessas a uma estranha? O tipo de homem que sabe o que quer e não perde tempo. Não quero um relacionamento, Leila.
Não quero drama emocional. Apenas uma criança. Simples assim. Leila encarou Henry como se ele tivesse perdido o juízo. As palavras dele ecoavam em sua mente. Quero que você tenha meu filho. Por mais que quisesse descartar a proposta dele como absurda, algo no olhar de Henry lhe dizia que ele estava absolutamente sério. Sua lógica fria a atingiu com força, deixando-a dividida entre sua dignidade e a dura realidade de sua vida. Isso é loucura? Leila finalmente quebrou o silêncio. Nenhuma mulher em sã consciência concordaria com algo assim. Henry não desviou o olhar, mantendo a postura calculada que lhe era tão natural. Nenhuma mulher na sua posição recusaria, ele respondeu sem rodeios. Estou-lhe oferecendo uma saída, conforto, estabilidade e uma nova vida em troca de algo que você já possui, a capacidade de gerar um filho. Leila cruzou os braços, tentando manter uma fachada de resistência, mas no fundo, sabia que ele estava certo. Ela estava em uma situação onde cada dia era uma luta para sobreviver. Mesmo assim, a ideia de abrir mão de algo tão pessoal por dinheiro revirava seu estômago. E depois, ela perguntou, a voz carregada de ceticismo. O que acontece depois que o bebê nascer? Henry relaxou um pouco na cadeira, como se tivesse antecipado a pergunta. Depois que o bebê nascer, você receberá uma soma substancial para recomeçar sua vida. Sem vínculos, você estará livre para fazer o que quiser. Sem vínculos, ela soltou uma risada sem humor. E como eu sei que você não vai mudar de ideia e me arrastar para os tribunais depois? Ele a estudou cuidadosamente antes de responder. Leila, sou um homem de negócios. Não entro em acordos sem garantir que todas as partes se beneficiem. Você terá um contrato legalmente vinculativo. Nenhum de nós poderá alterar os termos depois. Agora, vamos nos divertir um pouco com aqueles que só leem os comentários. Digite milkshake nos comentários. Só quem leu até aqui vai entender. Agora, de volta à história. Leila ficou em silêncio, absorvendo as palavras dele. A promessa de segurança, mesmo que temporária, era tentadora. Ela não tinha nada agora, nem mesmo um lugar para dormir naquela noite. Mas também sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida. E se eu disser não, ela desafiou, inclinando-se levemente para frente. Henry deu um leve sorriso. Então você volta para as ruas, continuando a sobreviver com dificuldade, enfrentando o frio e a fome. A escolha é sua. As palavras dele soaram como um golpe. Ela queria odiá-lo por ser tão direto. Mas odiava ainda mais a verdade nelas. Ele a havia encurralado, e ela sabia disso. Mas havia mais uma coisa que ela precisava perguntar. Por que você está fazendo isso? Ela exigiu. Um homem como você, com todo o seu dinheiro, por que não adota uma criança? Ou encontra uma daquelas mulheres ricas que adoram exibir seus filhos perfeitos? Henry respirou fundo antes de responder, seu tom mais sério do que antes. Porque quero algo que seja meu, um herdeiro do meu próprio sangue. E porque adotar ou me envolver com alguém do meu círculo social traz complicações com as quais não estou disposto a lidar. Quero controle, Leila. Nada mais, nada menos. A frieza em suas palavras a fez desviar o olhar, inquieta. Ela sabia que ele estava sendo honesto, o que só fazia se sentir mais vulnerável. Preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente, tentando recuperar algum controle sobre a situação. Henry assentiu como se esperasse essa resposta. Você tem 24 horas, depois disso, não se incomode em me contatar. Ele se levantou e caminhou em direção à porta sem dizer mais nada. Leila o observou desaparecer, sentindo como se estivesse sendo puxada para um turbilhão do qual talvez nunca escapasse. Caminhando pelas ruas, os pensamentos de Leila corriam. As palavras de Henry ecoavam em sua mente, conforto, estabilidade, uma nova vida. Ela sabia muito bem o que significava não ter nada. O frio cortante da noite feria sua pele, um lembrete de que o amanhã traria as mesmas lutas. A briga por comida, o medo constante e a humilhação de ser invisível para o mundo. Ela se sentou em um banco de parque, encarando o céu nublado. Sua mãe costumava dizer que as oportunidades só batem uma vez, e cabe a você decidir se as aproveita ou as deixa escapar. Mas a que custo? Ela se perguntou. Ter um filho, mesmo como parte de um acordo, era uma decisão monumental. Mas e se fosse sua única chance de escapar do ciclo interminável de miséria? Enquanto isso, Henry sentou-se em sua sala de estar, revisando um contrato que seus advogados haviam preparado meticulosamente. Ele odiava esperar, mas sabia que Leila não tinha muitas opções. De qualquer forma, ele já havia calculado os riscos. Se ela recusasse, ele passaria para outra pessoa. Simples assim. O som do interfone interrompeu seus pensamentos.
Ele atendeu, ouvindo a voz de sua recepcionista informando que Leila havia chegado. Manda-a subir, ele respondeu, o tom neutro. Minutos depois, a porta se abriu e Leila entrou. Seus olhos estavam cansados, mas determinados. Eu aceito, ela disse sem rodeios, antes que Henry pudesse dizer qualquer coisa. Ele se levantou, observando-a cuidadosamente. Não havia hesitação em sua expressão, apenas uma decisão firme. Ótimo, vamos oficializar isso. Ele gesticulou para que ela se sentasse enquanto pegava o contrato da mesa. Leila olhou para o documento, lendo os termos cuidadosamente. As condições eram claras. Ela seria cuidada durante toda a gravidez, com todas as despesas pagas, e no final, receberia uma quantia significativa para recomeçar a vida. Em troca, abriria mão de quaisquer direitos sobre a criança. Isso parece definitivo, ela murmurou enquanto lia. É exatamente o que eu quero, Henry respondeu. E espero que seja o que você quer também. Leila respirou fundo e, após um momento de hesitação, pegou a caneta. Com um movimento rápido, ela assinou seu nome, selando o acordo que mudaria suas vidas para sempre. A assinatura do contrato selou mais do que apenas um acordo. Marcou uma nova fase na vida de Leila Parker. Naquele mesmo dia, ela foi escoltada por Stephanie, assistente de Henry, até um carro preto que esperava na entrada do prédio. Enquanto olhava pela janela do carro, a cidade, que antes parecia opressora, agora parecia oferecer algo diferente, uma chance de recomeçar. Leila não falou muito durante o trajeto até a mansão de Henry, mas Stephanie tentou quebrar o silêncio. Você vai gostar do lugar. É tranquilo, espaçoso e, o mais importante, confortável. O tom amigável contrastava com o ambiente frio do contrato que ela acabara de assinar. Leila apenas assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Quando o carro finalmente chegou à mansão, seus olhos se arregalaram. O portão de ferro monumental se abriu, revelando uma propriedade cercada por jardins impecavelmente cuidados. No centro ficava a mansão, uma imponente estrutura de mármore e vidro que parecia tão fria e calculista quanto o homem que a possuía. Stephanie a conduziu para dentro, e Leila mal teve tempo de absorver os detalhes extravagantes. Lustres de cristal, amplas escadarias de mármore e móveis que pareciam ter saído diretamente de uma revista de design a deixaram desconfortável. Este não era o seu mundo, mas por enquanto seria sua nova realidade. Vou-te mostrar seu quarto, disse Stephanie com um sorriso. É uma das melhores suítes da casa. Leila a seguiu em silêncio. Ao entrar no quarto, foi recebida por uma cama enorme com lençóis de linho, janelas do chão ao teto e um banheiro maior do que qualquer apartamento em que já vivera. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar. Estamos aqui para cuidar de você, Stephanie acrescentou antes de deixá-la sozinha. Leila sentou-se na beira da cama, passando as mãos sobre o tecido macio dos lençóis. Era estranho, até ontem ela dormia em calçadas frias, e agora estava cercada de luxo. Mas, por mais confortável que fosse, ainda havia algo pesado no ar. Ela sabia que não era uma hóspede, era parte de um acordo comercial. Nos dias que se seguiram, Leila tentou se ajustar à nova rotina. As refeições eram servidas pontualmente, e uma equipe de médicos foi contratada para realizar os exames iniciais. Como esperado, Henry manteve distância. Ele estava focado no trabalho, raramente aparecendo pela casa, exceto para verificar os relatórios que Stephanie lhe entregava sobre o progresso de Leila. Em uma dessas raras ocasiões, eles se cruzaram no corredor. Leila estava saindo de uma consulta médica quando viu Henry caminhando em sua direção, com sua postura impecável e olhar sério de sempre. Você está bem? Ele perguntou, o tom mais por obrigação do que por preocupação. Leila hesitou antes de responder. Tudo está como esperado, eu acho. Ele assentiu, não aprofundando a conversa. No entanto, antes de se afastar, ele lhe deu um último olhar. Se precisar de algo, peça a Stephanie. Quero que você esteja bem. Ela não soube o que fazer daquele comentário. Seria gentileza genuína ou apenas uma forma de garantir que o acordo corresse bem? De qualquer forma, aquele breve encontro permaneceu em sua mente. Embora estivesse sendo tratada como uma rainha, Leila não conseguia ignorar os dilemas que começavam a surgir dentro dela. Durante uma noite silenciosa, ela caminhou até a varanda de seu quarto e olhou para o vasto jardim iluminado pela lua. Tudo estava tão calmo, tão distante da realidade que conhecia. Estou fazendo a coisa certa, pensou, abraçando-se contra o vento frio. A ideia de carregar um filho e depois entregá-lo parecia cada vez mais complexa. E embora o contrato deixasse claro que ela não teria direitos sobre a criança, não sabia como lidaria com isso emocionalmente. Enquanto isso, Henry observava tudo à distância.
Sabia que Leila era resiliente, mas também reconhecia que ela carregava um peso emocional significativo. Apesar de sua frieza, sentia uma leve pontada de curiosidade sobre ela. Quem era essa mulher que havia aceitado uma proposta tão incomum? E por que não conseguia se livrar completamente da sensação de que talvez ela fosse mais do que apenas parte de um plano? Uma noite, Leila estava na sala de estar, folheando um livro da estante. Não era fã de literatura clássica, mas havia algo reconfortante na quietude da casa e no cheiro de livros antigos. Henry entrou, surpreendendo-a. Ele parecia distraído, segurando uma pasta de documentos na mão. Não esperava encontrá-la aqui, disse ele, parando no meio da sala. Eu não esperava que você falasse comigo, ela respondeu com um sorriso sarcástico. Ele franziu a testa, mas não respondeu imediatamente. Em vez disso, colocou a pasta sobre a mesa e sentou-se em uma poltrona próxima. Você está se adaptando? Perguntou ele, cruzando os braços. Acho que sim, ela respondeu hesitante. Mas ainda parece estranho. Não parece real. Henry inclinou-se ligeiramente para frente. Não precisa parecer estranho. Isto é um contrato, Leila. Um acordo. Garanto a você, tudo será realizado exatamente como planejado. É o que você faz, não é? Ela disse com um toque de desafio. Planejar tudo. Calcular tudo. Não deixar margem para erros. Ele a olhou atentamente, como se decidisse se a conversa valia a pena continuar. Foi assim que construí tudo o que tenho. Planejamento evita o fracasso, ele finalmente respondeu. Leila deu uma risada curta, balançando a cabeça. Às vezes, o fracasso é inevitável. Você pode planejar tudo, mas não pode controlar como se sente, Henry. As palavras dele o atingiram como um golpe. Ele recostou-se na cadeira sem responder. Leila percebeu sua reação, mas não insistiu. Simplesmente pegou o livro da prateleira e foi para o seu quarto, deixando Henry sozinho, mergulhado em pensamentos. Os dias se passaram e Leila Parker começou a se ajustar à vida na mansão de Henry Lewis. Embora o ambiente fosse grandioso e confortável, ela não conseguia afastar a sensação de não pertencimento. Cada móvel caro, cada objeto de decoração parecia gritar que aquele não era o seu lugar. Ainda assim, ela seguia a rotina. Consultas médicas frequentes, refeições preparadas por chefes. Apesar do conforto, um vazio emocional persistia. À noite, sozinha em seu quarto, pensava no que havia deixado para trás. Não que fosse muito, mas era a única vida que conhecera. Agora tudo parecia fora de controle. Como seria carregar um filho e depois entregá-lo? Tentava afastar esses pensamentos, mas eles a assombravam, especialmente na quietude da noite. Enquanto Leila lutava com seus conflitos internos, Henry a observava à distância. Ele mantinha uma postura reservada, mas se via curioso. Mesmo em meio a seus compromissos e reuniões, muitas vezes se pegava pensando nela. Não era romântico ou emocional, pelo menos ainda não, mas uma curiosidade que não conseguia explicar muito bem. Certa tarde, voltando para casa após um longo dia de reuniões, Henry encontrou Leila no jardim. Ela estava sentada em um banco, o rosto voltado para o céu. A cena contrastava com a imagem dura que ele tinha dela. Por um momento, hesitou em se aproximar, mas finalmente caminhou até ela. Aproveitando o jardim, ele perguntou em seu tom firme e direto. Leila se virou, um pouco surpresa, mas rapidamente respondeu. É agradável, definitivamente melhor do que as ruas. Ele sentou-se ao lado dela, mantendo alguma distância. Havia algo desarmante na honestidade de Leila. Está se adaptando? Ele perguntou. Leila deu de ombros, olhando para as flores à sua frente. Ainda parece estranho, como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Henry permaneceu em silêncio por um momento antes de responder. Faz tudo parte do acordo. Quero que você tenha tudo o que precisa para que as coisas corram como planejado. Como planejado, ela ecoou com um toque de ironia. Você sempre vive assim, planejando cada segundo da sua vida. Henry olhou para ela, surpreso com a pergunta. Estava acostumado com pessoas que simplesmente concordavam com ele, que nunca o desafiavam. Planejamento é o que mantém tudo funcionando, disse ele com firmeza. Sem ele, tudo desmorona. Leila deu um leve sorriso, balançando a cabeça. Acho que nem tudo pode ser controlado. Às vezes, as coisas simplesmente acontecem, quer você queira ou não. As palavras dela o inquietaram mais do que ele esperava. Ele se levantou, encerrando abruptamente a conversa. Se precisar de alguma coisa, avise Stephanie, disse ele antes de voltar para dentro da casa. Alguns dias depois, Henry decidiu acompanhar Leila a uma de suas consultas médicas.
Justificou sua presença dizendo que queria garantir que tudo estava indo bem, mas, no fundo, sentia uma responsabilidade crescente pela situação. Leila não demonstrou surpresa, mas ficou interiormente intrigada com a decisão dele. No consultório médico, os exames de rotina foram realizados e, pela primeira vez, eles ouviram o batimento cardíaco do bebê. Leila sentiu uma onda de emoção inesperada, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela tentou esconder. Henry, por outro lado, permaneceu imóvel. Sua expressão era difícil de ler, mas algo em seu olhar havia mudado. Era como se aquele simples som tivesse tocado algo dentro dele que ele não estava preparado para enfrentar. Tudo parece perfeito, disse o médico, sorrindo. Vocês podem começar a pensar no que querem fazer a seguir, como o acompanhamento pré-natal e os próximos passos. Leila assentiu, mas Henry permaneceu em silêncio. No caminho de volta para a mansão, o silêncio no carro era pesado. Henry estava visivelmente pensativo, e Leila não conseguia encontrar as palavras certas para preencher o espaço entre eles. Quando finalmente chegaram, ele abriu a porta para ela, um gesto simples que a surpreendeu. Obrigada por hoje, Leila disse ao sair do carro. Era o mínimo que eu podia fazer, Henry respondeu, sem olhá-la diretamente. Vou garantir que tudo continue indo bem. Leila o observou enquanto ele entrava na mansão, sua postura sempre impecável, mas havia algo diferente nele. Talvez o som do batimento cardíaco tivesse tocado uma parte de Henry que ele mantinha escondida, ou talvez fosse apenas imaginação dela. Nos dias seguintes, Leila começou a notar pequenas mudanças. Henry aparecia com mais frequência nas áreas comuns da casa, e suas conversas, embora breves, pareciam menos mecânicas. Ele perguntava sobre os detalhes de suas consultas, como ela estava se sentindo, e até sugeriu atividades para ajudá-la a relaxar. Certa noite, enquanto jantavam em silêncio na grande mesa de jantar, Henry quebrou o hábito e perguntou: Você já pensou no que quer fazer depois que tudo isso acabar? Leila ficou surpresa com a pergunta. Era a primeira vez que ele demonstrava algum interesse em seu futuro. Não tenho planos, ela respondeu honestamente. Ainda não sei como será a minha vida depois disso. Henry assentiu, parecendo considerar sua resposta. Você terá os recursos para recomeçar, onde quer que seja. Apenas certifique-se de fazer algo que vale a pena. Leila olhou para ele, intrigada. Por trás da frieza calculada, parecia haver um traço de preocupação genuína. Ela não sabia como interpretar isso, mas pela primeira vez, não se sentiu completamente sozinha na mansão. Certa manhã, Leila encontrou um pacote deixado na entrada de seu quarto. Era um presente embrulhado impecavelmente com um pequeno bilhete escrito à mão, para ajudar com seu tempo livre. Dentro havia um novo caderno de esboços e lápis de alta qualidade. Leila ficou sem palavras. Ela não sabia que Henry sabia sobre seu amor por desenho. Durante uma de suas primeiras conversas, ela havia mencionado casualmente como costumava desenhar para se distrair, mas nunca esperou que ele se lembrasse, muito menos se importasse. Naquela noite, enquanto ela estava no jardim, Henry passou por ela e parou por um momento. Gostou do presente? Ele perguntou casualmente. Sim, Leila respondeu, segurando o caderno de esboços. Obrigada. Não esperava por isso. Henry deu de ombros. Pareceu algo que poderia ser bom para você. Leila sorriu, segurando o presente com mais firmeza. Foi, ela respondeu simplesmente. Leila começou a perceber que a rotina na mansão, apesar de bem planejada e confortável, não era suficiente para dissipar os conflitos internos que a cercavam. Cada dia trazia uma nova sensação de vazio, como se estivesse fisicamente presente, mas desconectada do que acontecia ao seu redor. Enquanto Henry mantinha sua habitual postura firme, Leila sentia que havia algo mais no homem que ele não deixava transparecer. Certa manhã, ela foi surpreendida por um pedido inesperado de Henry. Ele queria que conversassem após o café da manhã, algo que parecia atípico dada a distância que ele geralmente mantinha. Assim que terminaram, Leila o encontrou na sala de estar, onde ele esperava ao lado de uma pilha de papéis. Quero discutir alguns detalhes adicionais do contrato, disse ele diretamente. O coração de Leila apertou, imaginando que ele estava prestes a impor novas condições. Mais detalhes. Pensei que tudo já estivesse resolvido, ela respondeu, tentando esconder sua tensão. Henry a observou por um momento antes de continuar. Não é nada que altere os termos. Só quero garantir que você entenda como as coisas serão após o nascimento. Quero evitar surpresas. Leila respirou fundo, tentando manter a calma. Acho que entendi. Eu irei embora, e você seguirá com sua vida. Ele deu um pequeno aceno de cabeça. Sim, mas quero que saiba que se precisar de algo depois, independentemente do acordo, estarei disponível para ajudar. Não quero que se sinta abandonada.
Ela ergueu uma sobrancelha, surpresa com a oferta. Seu tom era diferente, como se estivesse tentando demonstrar uma consideração que não existia antes. Isso é inesperado vindo de você, disse ela, incapaz de esconder o sarcasmo. Henry apenas deu de ombros. Não quer complicações, e esta é a melhor forma de evitá-las. Leila riu, mas havia algo na seriedade dele que a fez reconsiderar seu sarcasmo. Talvez ele realmente estivesse tentando ser diferente, mesmo que não soubesse bem como. Mais tarde naquele dia, Leila decidiu explorar mais a mansão. O lugar era imenso, com corredores aparentemente intermináveis e salas decoradas com obras de arte que provavelmente custavam mais do que ela poderia imaginar. Enquanto vagava, deparou-se com um pequeno escritório no final de um corredor. A porta estava entreaberta e ela espiou lá dentro. Henry estava sentado à escrivaninha, mas não parecia estar trabalhando. Ele segurava uma fotografia moldurada nas mãos, encarando-a. Leila não conseguiu distinguir os detalhes da imagem, mas algo em sua postura chamou sua atenção. Era a primeira vez que o via assim, vulnerável, perdido em pensamentos. Ela bateu suavemente na porta, e ele rapidamente colocou a fotografia de volta na mesa. Desculpe, não queria interromper, disse ela hesitante. Henry ergueu os olhos, claramente surpreso ao vê-la. Não é nada, respondeu ele, voltando à sua expressão neutra. Você precisava de algo. Não, eu estava apenas explorando a casa. Leila hesitou, sentindo que deveria dizer mais. Você parecia estar pensando em algo importante. Henry permaneceu em silêncio por um momento antes de responder. Todos nós temos coisas que preferimos guardar para nós mesmos. Percebendo que ele não queria continuar naquele assunto, ela mudou a conversa. Esta casa é enorme. Você mora aqui sozinho o tempo todo. Ele assentiu, cruzando os braços. É mais prático do que parece. Não gosto de distrações, e aqui tenho o espaço de que preciso. Leila o estudou por um momento, tentando entender como alguém poderia viver cercado por tanto luxo e, ainda assim, parecer tão solitário. Isso deve ser estranho, disse ela sem pensar muito, ter tudo isso, mas ninguém com quem compartilhar. Henry desviou o olhar, claramente desconfortável. Estou acostumado. Não preciso de ninguém para fazer o que faço. Leila queria acreditar nele, mas algo em seu tom sugeria o contrário. Antes que ela pudesse responder, Henry se levantou. Se precisar de alguma coisa, Stephanie pode ajudar, disse ele, encerrando a conversa. Naquela noite, Leila saiu para o terraço da mansão. O céu estava limpo e as luzes da cidade cintilavam à distância. Sentada ali, deixou sua mente divagar. Pensou no som do batimento cardíaco do bebê que ouvira durante o check-up, um som que a afetara de maneiras que não conseguia explicar. Por mais que tentasse manter distância emocional, estava se tornando mais difícil. Quando ouviu passos atrás dela, Leila se virou e viu Henry. Ele parecia cansado, mas ainda carregava aquela mesma postura rígida. Você gosta deste lugar, não é? Ele perguntou ao se aproximar. Gosto do silêncio, ela respondeu. Ajuda-me a pensar. Ele parou ao lado dela, contemplando as luzes da cidade por um momento antes de falar. Pensar nem sempre é bom. Leila riu, mas sem muito humor, tente dizer isso para alguém que passa a maior parte do tempo sozinho. Henry não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, sua voz era mais suave. Às vezes, estar rodeado de pessoas também não ajuda muito. Leila olhou para ele, percebendo uma tristeza em suas palavras que não ouvira antes. Talvez você precise de algo que não pode controlar, Henry, disse ela sem filtrar seus pensamentos. Ela não se arrependeu. Ele franziu a testa como se quisesse responder, mas decidiu não o fazer. Em vez disso, virou-se e se afastou, deixando Leila com seus próprios pensamentos. Nas semanas que se seguiram, Leila percebeu que, por mais que tentasse, não conseguia manter uma barreira sólida entre ela e Henry. Ele permanecia enigmático, mas havia momentos em que pequenos fragmentos de seu verdadeiro eu pareciam escapar. E enquanto ela tentava manter distância, algo dentro dela queria entender o homem que a trouxera para este mundo. Ao mesmo tempo, Henry se viu lutando com emoções que não conseguia nomear. Ele havia entrado neste acordo esperando simplicidade e controle, mas agora começava a ver que isso era muito mais complexo. Leila não era apenas parte de um plano, e isso o assustava. Na semana seguinte, era hora de outro check-up. Leila acordou cedo, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade. Os meses estavam passando mais rápido do que ela imaginara, e a ideia de ver os bebês pela primeira vez, mesmo que em uma tela, fazia seu coração disparar. Ela se perguntou se Henry estaria lá para esta consulta, como estivera da última vez.
Quando desceu para o café da manhã, encontrou Stephanie revisando a agenda com Henry. Pronta? Henry perguntou, erguendo os olhos da pasta de documentos à sua frente. Pronta o suficiente, Leila respondeu, tentando parecer mais calma do que se sentia. Ótimo, iremos juntos. Ele não deu mais explicações, mas seu tom não deixava margem para discussão. Leila dirigiu-se ao carro, sentindo o silêncio entre eles mais pesado do que o habitual. Henry, como sempre, estava focado, mas havia algo diferente em seu comportamento. Talvez estivesse tão nervoso quanto ela, embora nunca admitisse. No consultório médico, o médico os cumprimentou com um sorriso caloroso. Ele gesticulou para que Leila se deitasse enquanto preparava o equipamento de ultrassom. Hoje teremos uma visão mais clara do bebê, explicou o médico, ajustando o monitor. Leila olhou para a tela, tentando ignorar o gel frio que o médico aplicava em seu abdômen. Quando o transdutor começou a deslizar sobre sua pele, ela prendeu a respiração, ansiosa pelo que estava por vir. Henry, ao lado dela, cruzou os braços, mantendo os olhos fixos no monitor. Então o som veio, o ritmo forte e constante dos batimentos cardíacos, não apenas um, mas dois. Bem, aqui está a surpresa que não conseguimos ver da última vez, disse o médico, apontando para a tela. Vocês estão esperando gêmeos. Os olhos de Leila se arregalaram de surpresa. Gêmeos. Ela nunca havia considerado essa possibilidade. Sentiu uma onda de emoção invadi-la, uma mistura de choque e alegria. Instintivamente, colocou a mão na barriga, tentando processar a notícia. Henry, por sua vez, permaneceu em silêncio por alguns segundos, sua expressão séria dando lugar a algo que Leila nunca vira antes, genuína admiração. Ele se inclinou ligeiramente para frente, observando atentamente a tela. 2? Perguntou ele, como se precisasse de confirmação. 2, respondeu o médico com um sorriso. Ambos parecem saudáveis e estão crescendo bem. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som dos batimentos cardíacos e quando na sala.